E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, tua professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e para este nosso momento, nós damos continuidade ao estudo já inicial na aula anterior sobre o conjunto dos números racionais. Na aula anterior, nós vimos a primeira parte. Lá nessa aula, que se você tiver alguma dúvida, você já pode ir lá no nosso canal oficial, plataforma Gonçalves Dias, lá no YouTube, e lá você já vai ter acesso a essa primeira parte do nosso estudo. Lá nós estudamos a necessidade do surgimento dos racionais, né, que estava associado à ideia de comparar grandezas, não é isso? Nós vimos também a definição de número racional e, além disso, nós vimos as operações dentro do conjunto dos racionais. Para esta segunda parte do nosso estudo do mesmo conjunto, conjunto dos números racionais, nós temos esse roteiro aqui. Nós vamos ver a chamada representação decimal, nós vamos ver também as chamadas dízimas periódicas, vamos ver alguns exemplos, tá? E também, né, nós vamos ver a forma, né, de identificar, né, a fração geratriz da chamada dízima periódica. Então, veja que agora sim, né, a gente fecha o estudo que nós iniciamos desde a aula anterior a respeito do conjunto dos racionais. Por esse motivo, né, para não ficar um bloco muito extenso, é que nós optamos por dividir, para que você, né, veja cada explicaçãozinha, tudo direitinho e, claro, né, aprenda e consiga fazer os exercícios envolvendo esse tipo de número, que vai ser já na próxima aula, nós vamos ter exercícios comentados, tá bom? Então, para que nós iniciemos o estudo, a segunda parte do nosso estudo dos racionais, nós já vamos falar a respeito da chamada representação decimal. No caso, quando eu tenho, né, o número chamado de número racional, eles podem sim ser apresentados por meio da chamada fração, e isso nós vimos, né, na aula anterior, como também podem ser representados na chamada notação decimal. E, óbvio, né, com o correspondente sinal positivo ou negativo. Por que a gente deixa sempre claro, né, que pode vir acompanhado do sinal positivo ou negativo? Porque desde o nosso estudo dos conjuntos numéricos, nós estamos sempre percebendo que nós estamos trabalhando com conjuntos sendo ampliados. O primeiro deles foi o natural, o conjunto dos números naturais. Então, a partir dos naturais, ampliou-se para os inteiros. E aí, mais uma vez, houve a necessidade de ampliação para esse conjunto aqui, que nós estamos fazendo estudo agora, que é chamado dos racionais. E, claro, né, as características dos conjuntos anteriores que estão contidos nesse conjunto aqui, então, elas são mantidas, tá? Nos inteiros, como eu tenho sinal positivo e negativo, aqui pode sim acontecer, né, do número racional vir acompanhado do sinal de mais ou o sinal de menos, no caso, né, positivo ou negativo. Então, para que a gente entenda, né, essa chamada notação decimal, nós trouxemos para você aqui uma situação. E nessa situação, eu tenho um quadrado de área de 25, né, e nós vamos ver a maneira de representar, né, fazer comparações, no caso, lembra, a gente está sempre falando dessa ideia de comparação para que você não esqueça a definição dos racionais, né? Está associado à ideia de comparar, medir grandezas, não é assim? Então, nós temos esse quadrado de área 25 e nós vamos ver a representação dessa área, ela sendo pintada em cada caso, né, que a gente vai ver já já, em relação todo o tempo comparado com a área total. Então, veja, aqui no primeiro exemplo, você percebe que eu tenho o próprio quadrado, né, totalmente pintado, então, ele é de área 25 e eu posso representar ele como 25 por 1, certo? Que dá o próprio 25. Outra situação, se eu fizer, né, divisão por 2, ou seja, 25 por 2, o resultado disso dá 12,5. Então, cada pedacinho desse agora corresponde a essa quantidade, 12,5. Se por acaso eu dividir por 4, cada pedacinho desse, no caso, vai corresponder aos 6,25. Se por acaso eu dividir por 5, agora cada pedacinho desse vai corresponder a 5. Renata, por que tu não está falando, né, a centímetros, metros? Porque aqui não é importante essa especificidade da unidade de medida, né? O que nos interessa é que a área vale 25, tá? Se é metro, centímetro, milímetro, quilômetro, hectare, a gente não está levando isso em conta, tá?
É só para que você entenda essa associação em relação da figura aqui que está pintada e a parte que não está pintada. Tá bom, gente? Então, para que a gente possa, né, expressar aquelas frações lá, né, olha só, as frações em notação decimal, o que nós fizemos? Foi suficiente nós dividirmos o numerador pelo denominador. E aí, né, nós já encontramos o resultado, que no caso, esse resultado, esses números aqui, ó, com destaque em outra cor, eles têm, né, um número finito de casas decimais, tá? Para esses casos aqui. Então, 25 por 1 é o próprio 25, 25 por 2 é 12,5, 25 por 4 é 6,25, 25 por 5 deu o próprio 5. Então, perceba que, no caso, né, dessas duas representações aqui, nelas nós temos um número finito de casas decimais, tá? Então, esse já é o primeiro ponto de destaque, a primeira característica, né, para essa representação aqui. Nesses valores, nós temos as chamadas representações decimais exatas, ou seja, são números decimais, né, que eles possuem justamente a quantidade finita de algarismos. Agora, né, nós vamos falar a respeito das chamadas dízimas periódicas. E, para isso, nós vamos, né, lembrar daquela representação do quadrado de área 25, só que agora nós faremos divisão por outros valores. No caso aqui, ó, se porventura eu faço essa divisão por 3, olha o resultado que eu encontro. 8,3333, e quanto mais eu continuar a minha divisão, mais número 3 aparece, tá? Se por acaso eu dividir por 6, olha qual vai ser o resultado. 4,16666 e assim sucessivamente, porque esse 6 não vai parar nunca se eu continuar a divisão, tá? E uma outra, né, forma aqui é o 25 por 11. Então, se eu dividir aquele quadrado em 11 partes, cada pedacinho desse vai corresponder a 2,27, 27, 27, 27 e assim sucessivamente. Perceba que agora, né, o que aconteceu? No caso, né, quando eu faço essa divisão, 25 por 3, 25 por 6, 25 por 11, né, o que é que está acontecendo? Né? Um algarismo ou um grupo de algarismos, eu acabo percebendo que acontece uma repetição. Né? E, nesse caso, é uma repetição chamada de infinita, né, para essa representação. E aí, isso nós damos nome de dízima periódica. Tá? No caso aqui, essas representações, elas são chamadas oficialmente agora, né, de dízimas periódicas, e na dízima periódica, lembra aquela fração que gerou? Lembra que eu fiz a divisão do numerador pelo denominador? Então, aquela fração ela é chamada de fração geratriz, ou simplesmente de geratriz. No caso, existe na representação de dízima periódica o período também. E o que é o período? É o algarismo ou o grupo de algarismos que se repete em uma dízima periódica. Então, todas as vezes que a gente falar de dízima periódica, tem aí, né, duas palavrinhas associadas. Fração geratriz, a própria geratriz, e o período, tá bom? E também, ainda falando a respeito das dízimas periódicas, elas têm uma classificação. Elas podem, né, ser chamadas de dízimas periódicas simples ou ainda, né, dízimas periódicas compostas. E nós vamos ver cada tipo dessas. Não se preocupa que a classificação ela é bem simples para se compreender, tá? Vamos ver a chamada dízima periódica simples. Quando é que eu digo que eu tenho uma dízima periódica simples? Ela é chamada de simples toda vez, né, que eu conseguir identificar nela a parte inteira, quem é a parte inteira, o algarismo ou os algarismos que vêm, né, antes da vírgula, e também o período. E esse período ele vem após a vírgula. Então, dízima periódica simples tem a parte inteira e tem o período, certo? Olha aqui o exemplo. 1,333 e assim sucessivamente. Nessa representação aqui, quem é a parte inteira? Ou seja, qual é o algarismo que está antes da vírgula? No caso, é a unidade. Quem é o período? Ou seja, qual é o valor que se repete e localiza-se geralmente após a vírgula? No caso aqui é o 3. Então, parte inteira 1, período 3. Temos outro exemplo, 0,76, 76, 76 e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, a nossa parte inteira, ó, antes da vírgula, nós temos o
0. E o período, os algarismos, né, o grupo de algarismos que se repete, no caso aqui é o 76, tá? Aqui, para que você entenda, dízima periódica simples, ela vai ter parte inteira e período, certinho? Vamos avançar agora para a chamada dízima periódica composta. E agora, como é que eu defino a dízima periódica composta? Bom, uma dízima periódica, ela é chamada de composta quando ela tem parte inteira, que é, né, o grupo de algarismos ou o algarismo que vem antes da vírgula. Ela tem a chamada parte não periódica e o período, ambos depois da vírgula, tá? E agora, como é que eu faço a diferenciação da chamada simples, dízima periódica simples, para dízima periódica composta? Lá na simples, né, a gente acabou de ver que só tem, né, a parte inteira e o período. Na composta, eu tenho parte inteira, parte inteira, no caso, parte não periódica e parte periódica. Renata, me mostra um exemplo porque está ficando confuso. Calma, olha só aqui, ó, olha esse exemplo. 1,58888. Olha o que está acontecendo com esse número aqui. Quem é a parte inteira? Quem está antes da vírgula? É a unidade. Tem um algarismo que não está se repetindo e você consegue identificar. No caso, é o 5. Esse 5 é a parte não periódica. E quem é que está se repetindo? No caso aqui é o 8. Esse 8 é a parte periódica, o período no caso. Então, só para que fique bem claro, tá? 1, parte inteira, 5, parte não periódica e o nosso período, que é o 8. Gente, essa classificação aqui é só para que você entenda mesmo, tá? Não se preocupa que dificilmente você vai encontrar um exercício que peça só para você classificar em simples ou composto, tá? Mas é importante você saber essas nomenclaturas, tá bom? Então, agora sim, nós vamos ver exemplos. Gente, olha só. Aqui no nosso primeiro exemplo, até uma fração que nós já vimos, tá? 25 terços. Essa fração, 25 terços, ela é chamada de geratriz de qual dízima periódica? Nós vimos também ainda há pouco. A dízima 8,333 e assim sucessivamente. Quando eu digo e assim sucessivamente, entenda, é a presença da reticências para que você perceba que esse 3 ele se repete infinitamente. Significa dizer que quanto mais, né, fatores você colocar aqui na nossa divisão, você for repetindo essa divisão lá, mais números 3 vão aparecer após essa vírgula, tá? E o período? Quem é que está se repetindo nesse exemplo aqui? No caso, é o 3. E aqui, ó, tá claro isso, tá? Vamos ver outro exemplo? 25 sextos. Nesse caso aqui, 25 sextos, ele é fração geratriz da dízima periódica dada por 4,1666 e assim sucessivamente, ou seja, 1666 reticências, tá? E quem é a parte que se repete, no caso aqui, o 6. Temos ainda mais um exemplo, olha só, 25 onzeavos, no caso, esse número racional aqui, ele é a fração geratriz da dízima periódica dada por 2,2727 reticências, tá? E quem é que se repete, quem é o período, é o próprio 27. Temos ainda outros exemplos, acompanha comigo. Aqui, no caso, esses exemplos que nós vamos ver são de números racionais escritos na forma decimal exata, ou seja, quantidade finita de algarismos após a vírgula. Quem são eles? 3/4. Quando você faz a divisão, você encontra 0,75. Outro exemplo, menos 2/5. Quando você faz a divisão, você encontra menos 0,4. Mais um exemplo, 25 oitavos. Aqui no caso, tá 3,125. Bota essa vírgula aí, porque jamais 25 dividido por 8 vai dar 3.000 e lá vai, tá? Só bota a vírgula e tá tudo certo. Bom, não esquece, tá? Tem a vírgula. Continuando aqui, nós vamos ver exemplos, tá, de números racionais escritos na forma decimal periódica. Olha que aqui, enquanto nesse caso aqui, eu tenho uma quantidade finita de algarismos após a vírgula, neste outro caso aqui não, nós vamos ter o período. Você vai ver que algarismos se repetem, tá? Acompanhe aqui esse exemplo, 17 sextos. Quando você faz a divisão do 17 por 6, você encontra 2,83333 reticências, tá? Nesse caso aqui, você já tem, né,
17 sextos como fração geratriz, certo? A fração que gerou a dízima periódica, tá? Qual é a dízima periódica mesmo? Esse resultado da nossa divisão, o 2,8333 reticências, tá? E quem é que está se repetindo? O 3. Veja que nesse exemplo bem aqui, gente, eu tenho a dízima periódica composta. Por quê? Porque tem a parte inteira, tem a parte não periódica e tem o período. Então, eu consigo enxergar esses 3 elementos, certinho? Tem um algarismo que se repete, tem um algarismo que não se repete e tem o algarismo antes da vírgula, que é a parte inteira, certinho? E para eu melhorar essa representação, em cima daquele algarismo que se repete, normalmente você vai ver aí na literatura, tá? Nos livros, nos vídeos e tudo mais, você sempre vai ver uma barrinha em cima desse algarismo que se repete. Toda vez que você identificar, né, um número com a barrinha em cima, um número ou um grupo de números, certo? Toda vez que você identificar, é para que você perceba que aquele valor onde tem uma barrinha em cima dele, é ele que se repete. Ou seja, isso aqui é a identificação do período, tá? Essa barrinha sempre vai estar em cima do período, certinho? Então, escrever 2,83 barra ou escrever 2,83333 e assim sucessivamente é a mesma coisa, tá bom? Agora sim nós vamos ver como nós fazemos para determinar a fração geratriz da chamada dízima periódica, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Só para que a gente possa compreender esse procedimento. Então, aqui nós temos como primeiro exemplo o número 0,7 barra. 0,7 barra é a mesma coisa que 0,777 reticências, tá? O que eu vou fazer com esse número? Acompanhe aqui comigo. Eu chamei de x ele. E depois eu multipliquei ele por 10. Já já eu vou te explicar, tá, essa multiplicação. Chamei x de 0,7 barra e multipliquei por 10 o valor de x, ou seja, ficou 7,77 e assim sucessivamente. E depois eu faço o quê? Eu vou fazer uma subtração. Eu vou fazer 10x menos x. E isso, né, vai gerar 7,77 reticências menos 0,777 reticências, tá? Quem é que isso vai dar? Aqui, no primeiro membro, 9x, e no segundo membro sobra apenas o 7. Agora, né, o 9 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, o x, a fração geratriz, é 7 nonos. Renata, eu não comecei assim, não peguei a ideia. Calma. A gente vai ver mais exemplos, mas eu já te adianto que se você tiver na dúvida que esse procedimento não gerou essa fração aqui, pode dividir 7 por 9. Aí lembra, né? 7 por 9 vai ficar certinho esse resultado aqui. E já te adianto também que tem uma outra regrinha que diz que quando você tem, né, que você está em busca da chamada fração geratriz, aquele período vai para o numerador e a quantidade de algarismos que se repetem corresponde à quantidade de 9 no denominador. Então, quem é o período aqui? 7. Ele foi direto para o numerador. Quantos algarismos se repetem? Só um, o próprio 7. Então, ele corresponde a 9 lá no denominador. E isso é regra, tá bom? A gente vai ver ainda outros exemplos e vamos ver exercícios resolvidos onde a gente vai, né, aprofundar e começar a compreender melhor essa estratégia de identificação da fração geratriz. Mas a regra é essa, tá bom? A outra regrinha, caso você, né, não entenda por que de multiplicar por 10, porque vai ter exercícios que nós vamos multiplicar por 10, vai ter exercício que vai ser multiplicado por 100, vai ter exercício que vai multiplicar por 1000. Renata, como é que eu vou saber? Calma que eu vou já te mostrar no outro exemplo. Olha esse aqui. 6,4343 e assim sucessivamente. Então, aqui eu vou chamar de x, mesmo procedimento, tá? X é igual a 6,4343 reticências, e aqui eu multipliquei por 100. Renata, por que não foi por 10? Gente, eu preciso separar os valores que se repetem,
Tá? No caso, eu tenho 6,43. Não é 43 que se repete, então eu tenho que jogar ele lá para a parte inteira. Por isso, eu multipliquei por 100. E aí, quando eu multiplico isso por 100, eu gero 643,43. Fazendo a subtração, o procedimento é o mesmo, tá? E aí, eu vou ter 99, né? 100x menos x, 99. E aqui, o resultado deu 637. Fazendo a divisão, a minha fração geratriz é 637 dividido por 99. E é o mesmo raciocínio, tá, gente? Ó, juntei parte inteira com o período no numerador e a quantidade de algarismos que se repete, são 2, 43, corresponde a cada 9. Aqui, 9, 9. Beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.